Olá, tudo bem? Eu sou a Veridiana Andreoli, urologista pediátrica, e hoje a gente vai falar de hidronefrose. Palavra difícil, né? Pois é, parece difícil, mas esse é um termo super comum no mundo da urologia pediátrica e a gente vai repeti-lo por diversas vezes. Hidronefrose nada mais é do que a dilatação do rim, e o exame mais comum para a gente investigar essa alteração é o ultrassom. Com o avanço das imagens pré-natais, aquelas feitas durante a gravidez, tudo quanto é coisa anormal no trato urinário tem sido diagnosticado já intraútero, o que tem permitido para a gente, urologista, conseguir prestar um aconselhamento e atuar nas intervenções, sejam elas por medicamentos ou até mesmo cirúrgicas, o mais precoce possível. Já que falamos de imagens pré-natais, vamos então dar uma especial atenção ao diagnóstico da hidronefrose, da dilatação do rim, durante a gravidez. Vamos aqui falar das razões mais comuns para essas dilatações, o que a gente vai fazer e quais os exames que vão ser pedidos para confirmar esse diagnóstico. Hidronefrose é um termo médico, então se você ouvir expressões como o rim do bebê está dilatado, o rim do bebê está aumentado, ou ainda o bebê tem alguma alteração do rim, é a mesma ideia, tudo bem? Então, vamos lá. Hidronefrose ou dilatação da pelve do rim é a mais comum das anomalias urológicas identificadas no ultrassom. Essa dilatação ela pode ser encontrada de 1 a 3% das mulheres grávidas, dos bebês das mulheres grávidas. E como eu disse, ela é a mais comum das alterações urológicas ao nascimento. A classificação que usamos ela é baseada no diâmetro anteroposterior da pelve. A pelve é a parte entre o rim e o tubinho que drena a urina ao ureter. E a classificação ela depende do trimestre em que a gente encontra essa dilatação. Todas as dilatações merecem atenção. Então, diagnóstico antinatal é obrigatório a confirmação pós-natal. Mas isso pode ser grave, Veridiana? Pode, mas felizmente, boa parte dessas dilatações é transitória, ou seja, se resolve sozinha. Mas veja bem, não podemos perder a oportunidade de tratar e preservar a função do rim para essas crianças que a gente já teve o diagnóstico da dilatação. Então, de novo, todas as dilatações merecem atenção. Diagnóstico antinatal é igual confirmação pós-natal. Aqui é importante dizer que mesmo a criança tendo a dilatação do rim, mesmo tendo diagnosticado isso durante a gravidez, nos ultrassons de rotina, a decisão se é necessário antecipar o parto, qual a via do parto, se é cesárea, se é parto normal, é indicação obstétrica. Ter os rins dilatados não obrigam a criança a nascer antes, mas, por exemplo, uma alteração do líquido amniótico com comprometimento do pulmão do bebê indicam uma necessidade de intervenção. Então, essa decisão tem que ser conjunta. Se tiver alguma dúvida, conversa com o seu obstetra, ok? Vamos falar das possíveis causas? Genericamente falando, essa é a distribuição. Como eu disse, 50 a 70% são transientes, mas existem outras causas, como o refluxo, a obstrução da junção uretero-vesical, da junção uretero-piélica. Antes de discutirmos as causas propriamente, para o diagnóstico antinatal, eu acho mais importante a gente separar em dilatação unilateral ou bilateral. Obviamente, ambas necessitam de acompanhamento. Mas, se a dilatação for bilateral, num bebê de sexo masculino, essa precisa de muita atenção. Por quê? Uma das causas de dilatação bilateral dos rins em meninos é a válvula de ureter posterior. Embora bem menos comum do que as outras alterações, ela é bem mais grave.
Essa válvula são folhetos da uretra. A uretra é o canal que drena o xixi saindo da bexiga. E elas causam uma obstrução na drenagem como um mecanismo de válvula, assim. E por isso a bexiga não esvazia e fica sob alta pressão. O não esvaziamento da bexiga, o líquido amniótico vai ficando em menor volume e, consequentemente, o pulmão do bebê não se desenvolve. O ultrassom antes da gravidez, ele já pode dar uma ideia do diagnóstico. A imagem da bexiga aparece como uma fechadura, assim. Aí, além de não conseguir drenar a urina, a bexiga vai ficando espessa, grossa, musculosa. E a pressão vai para a parte superior, vai para o rim. E aí a gente pode ter dilatação, um refluxo que é secundário à alta pressão da bexiga. E a carninha do rim, que a gente chama de parênquima, o termo médico, vai poder ser prejudicada. E o bebê vai ter problemas com a função do rim. Na maior parte das vezes, a gravidez pode ser levada a termo, sem necessidade de intervenção. Mas, para aquelas crianças com alteração do líquido amniótico e problemas do desenvolvimento do pulmãozinho, aí a gente tem que pensar em antecipar o parto. Para alguns casos, existem até a possibilidade de intervenção intraútero para melhorar o volume do líquido amniótico e permitir que o pulmão da criança tenha um desenvolvimento melhor. Por isso, é super importante passar com o urologista pediátrico se você tiver o diagnóstico de uma dilatação durante a gravidez, do rim da criança durante a gravidez. Porque para esses meninos com dilatações bilaterais, ultrassom e uretrocistografia miccional devem ser realizadas o mais rápido possível, ainda na maternidade, antes da alta médica. Na confirmação dessa válvula, a necessidade de cirurgia, de novo, o mais precoce possível. E a gente faz com o bebê recém-nascido, na maternidade ainda. Meridiana, que exame é esse? Uretrocistografia miccional? Ultrassom? Bom, ultrassom a gente já conhece, é o ultrassom habitual. Agora, a uretrocistografia é um raio-x. A gente coloca uma sondinha bem fininha no canal do xixi e coloca um contraste que não é absorvido pelo corpo, ele só fica na bexiga. E a gente vai colocando esse contraste e vai batendo várias chapas de raio-x. A gente vai vendo tanto no enchimento quanto na hora que a criança faz xixi. E a hora de fazer xixi é diagnóstico, é definidora do diagnóstico para essas crianças que a gente tem suspeita de válvula de uretra posterior, para esses meninos que têm suspeita de válvula de uretra posterior. O canal fica alargado, o que não é esperado nessa idade, o que não é esperado em idade nenhuma. O canal do xixi ele é retinho, na criança com a válvula de uretra posterior ele fica totalmente abaulado. E aí, quando a gente confirma esse diagnóstico, a gente entra com uma câmera pelo canal do xixi, logicamente sob anestesia geral, e a gente tenta resolver de forma endoscópica, pelo canal mesmo, essa válvula. A ideia é operar o mais rápido possível para tentar drenar essa bexiga e resolver aquilo que eu disse lá no começo, a elevada pressão, para não perder mais função do rim. Seguem aqui 2 exemplos dessa dilatação da uretra que eu tô dizendo, retirada de um livrinho de urologia. Tá vendo? O canal do xixi, aqui a uretra é bem dilatada, ela parece um conezinho. Depois, vamos seguir esse bebê com antibiótico profilático, medidas de pressão arterial, da função do rim. É um cuidado a longo prazo. Válvula de uretra posterior é uma doença extremamente complexa, é uma má formação extremamente complexa e a gente pode discutir mais a fundo ainda isso em outro vídeo, tudo bem? Bom, então vamos agora imaginar que a dilatação ainda é bilateral, mas uma menina, ou então nos meninos, e a gente descartou a válvula de uretra posterior. O que mais pode ser? Bom, pode ser refluxo bilateral, estenose da junção ureteropélvica, estenose da junção ureterovesical bilateral ou combinação desses 2 achados. Vamos lá. Refluxo é o retorno da urina da bexiga para o rim. E como causa primária, eu digo que é um problema de tubos e conexões.
a bexiga tem uma pressão normal, não tem problema nenhum da drenagem da urina. Mas o ureter, que é o tubo que comunica entre o rim e a bexiga, ele não entra na bexiga de uma forma a fazer um túnel longo. Ele entra só um pouquinho e ele não tem condições de impedir o retorno da urina na hora que a bexiga contrai. O refluxo, ele é classificado em grau. Ele pode ser de baixo grau ou de alto grau, dependendo de quanto dilata o ureter e o rim. Então, a dilatação quanto maior vai caracterizar rins sobre refluxo de alto grau. E o diagnóstico e a classificação é feita exclusivamente por aquele raio-x, a uretrocistografia. Olha um exemplo de exame aqui. O tratamento inicial é colocar a criança em antibiótico profilaxia, que é uma dose bem baixinha de antibiótico todos os dias. E assim, a gente diminui a chance de infecções urinárias. Veja, refluxo não é uma causa de infecção urinária. O refluxo, ele é um acelerador. Então, o que a gente faz? A gente deixa a bexiga sem nenhuma bactéria e o que subir é urina. E a gente diminui a chance de uma bactéria ir parar lá no rim e levar aquela infecção que a gente já discutiu, a infecção do rim, a pielonefrite. Lembra? A pielonefrite pode gerar cicatrizes no rim. Dependendo do grau, a gente tem uma chance super alta de resolução espontânea. Por isso, nem sempre é necessário cirurgia. Mas, de novo, esse é um tema fascinante. A gente pode discutir isso em um outro vídeo mais a fundo. E como eu disse, a gente ainda tem a obstrução da junção uretero-pélvica. A junção uretero-pélvica lá em cima, na transição do rim para o ureter. Ou obstrução da junção uretero-vesical, na hora que o ureter cola lá na bexiguinha. Então, esses dois pontos podem gerar uma obstrução, que são obstruções por drenagem, por um estreitamento anormal do ureter, ou lá na saída do rim, como eu disse, a estenose da junção uretero-pélvica, ou JUP, ou lá na entrada da bexiga, a junção uretero-vesical, a JUV. E esse a gente investiga pelo DTPA, ou cintilografia renal dinâmica, que vai ser feita depois de 6 a 8 semanas. Funciona mais ou menos assim. A gente pega uma veia do bebê, coloca um contraste que vai direto para o rim. Ele não é bem um contraste como a gente ouve da tomografia, mas ele é captado pelo rim. A gente bate uns raios-x, depois de um certo tempinho, coloca um diurético e a gente vê como é que é a curva da drenagem. Essa aqui é a carinha do exame. Então, a gente aqui tem duas curvas. A curva azul, ela não drena, ela fica reta, 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 ela só acumula. Isso é um sinal de obstrução. Já a curva vermelha, ela faz uma curva e drena, esvazia. Então, aqui a gente não tem problemas de obstrução. Cada curva representa um rim. A gente tem 2 rins, essas curvas são feitas em comparação. Se a dilatação for só no rim, a gente vai ter como primeira ideia de obstrução a obstrução lá em cima, na junção uretero-pélvica. Agora, se ela pegar todo o ureter e dilatar também o rim, ou mais o ureter, aí a gente vai pensar na obstrução mais lá embaixo, na junção uretero-vesical. Existem outras causas da dilatação do ureter. Aqui a gente está falando só dessas causas de obstrução, ok? Pronto. Agora, quando a gente vai pensar em causa unilateral, são bem semelhantes. A diferença é, como eu disse, bilateral nos meninos. A investigação é urgente. Quando ela é unilateral, ou no menino ou na menina, ela não é tão urgente. Mas, de novo, toda dilatação tem que ser confirmada. Os exames de sequenciamento de uma dilatação unilateral, eles podem ser obtidos de 3 a 8 semanas pós-natal. E os diagnósticos são aqueles: estenose da junção uretero-pélvica lá em cima, refluxo vésico-ureteral, estenose da junção uretero-vesical, o mega-ureter, que é o ureter bem dilatado. E fazemos também os mesmos exames, então o diagnóstico e a investigação, elas são semelhantes. Tem um outro exame que a gente faz também, que ele é mais ou menos parecido com o DTPA, mas ele é mais rapidinho.
ele se chama DMSA, ou cintilografia renal estática. Essa é a carinha dele. Ele serve para a gente saber se o rim dilatado tem uma função igual ao outro rim, se a função está preservada. E também serve para a gente se fazer de seguimento depois que a criança ou adulto tem uma infecção renal, a pielonefrite, a gente pode fazer de 6 meses depois para ver se formaram cicatrizes nesse rim. Então, o DMSA, ele serve tanto como a nossa linha de base para a criança que já tem um ureter dilatado, que já tem um rim dilatado, que já tem um diagnóstico de dilatação, e também serve de critério de comparação quando a gente tem, por exemplo, as infecções renais, as pielonefrites. Ufa, quanta coisa, né? Mas acho que falamos, pelo menos superficialmente, de tudo. Então segue um breve resumo. Lembre-se, dilatação antinatal é igual investigação pós-natal. E o mais importante de tudo, nada substitui a consulta médica. A gente se vê.